novidade também no Galo e, aliás, um convidado especial para falar hoje com Pedro Abílio. Um abraço. Como é que tá o Galão da Massa se preparando para 2026? E, aliás, Abílio, já com o calendário pronto, né? A CBF já soltou o calendário com quem é que o Atlético vai estrear na Série A. Já coloca... Você tá sabendo, né? Em janeiro, gente. Janeirão já tem brasileiro a todo vapor. E a CBF confirmou o calendário. Pedro Abílio e as informações do Atlético, o Galão da Massa no Rádio Esportes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo que tá com a gente no Rádio Esportes. O Atlético vivendo essa expectativa da próxima temporada, que vai começar mais cedo, já vivendo também a reformulação do seu elenco para 2026. E hoje é dia de destacarmos aqui a defesa do Atlético. Afinal de contas, o Galo vai tentando aos poucos ajustar o seu elenco para o ano que vem. E o técnico Jorge Sampaoli vai responsabilizando, né, sua comissão técnica, seu staff, todo mobilizado, assim como as estruturas internas do departamento de futebol, toda ela preparada para montar o elenco do ano que vem. Continuando aquela missão, né, de fazer o Atlético um time mais equilibrado. Foi algo que ele cobrou bastante ao longo da sua chegada e dessas 24 partidas em que comandou o Atlético nesta temporada de 2025. Sobre a estreia na Série A, Thiago, está definida, viu? Joga contra o Palmeiras. A primeira rodada, inclusive, o Atlético será mandante diante do Verdão, o vice-campeão do Brasileirão desta temporada. O Galo, que na segunda rodada enfrenta o Red Bull Bragantino, tem a terceira rodada contra o Remo, também como mandante, e por aí segue a Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes, é claro, já estão em itatiaiaesporte.com.br, Thiago. Sobre a zaga, a gente tem falado muito sobre essa reformulação, Thiago, e o Atlético ainda tem uma situação indefinida há menos de meio mês, né, para terminar o contrato do Vitor Hugo, zagueiro que pertence ao Bahia. O sinal eletrônico da Itatiaia está marcando 11h45. O Vitor Hugo, 33 anos, chegou ao Atlético nesta temporada vindo de empréstimo do tricolor da Boa Terra. E agora o Bahia quer uma negociação em definitivo. Não aceita negociar um novo contrato de empréstimo do jogador. Por isso, as partes ainda não definiram as cláusulas e as situações. Afinal de contas, o Atlético segue no mercado, né? E também tentando outras alternativas caso essa em específico não dê certo. O fato é, viu, Thiago, amigos do Rádio Esportes, que o Vitor Hugo foi um dos jogadores mais utilizados. Dessas 24 partidas do Sampaoli no comando, foram 22, com o Vitor Hugo sendo utilizado pelo treinador argentino, todas elas como titular. Foi um dos que mais marcou gol, por exemplo, né, com o Sampaoli no comando, especialmente naquele início de passagem onde ele viveu o seu período mais artilheiro. Neste momento, Thiago, Vitor Hugo com 22 jogos, o Júnior Alonso com 17, são os zagueiros que mais repetiram nas escalações titulares do técnico Sampaoli. Aí ele usou o Juan Tressoldi 8 vezes como titular, usou o Ivan Roman 5 vezes como titular e acabou tendo o Lianco por apenas 5 partidas como titular nesta temporada. Opções que o técnico do Atlético tem para montar a sua zaga. Por falar no Lianco, 11h46, vamos trazer o zagueiro do Galo aqui para o Rádio Esportes para a gente comentar sobre essa situação, a recuperação do que, segundo o Lianco, foi a pior lesão da sua carreira. O zagueiro está se recuperando daquele problema no tendão de Aquiles, um rompimento que precisou de cirurgia, e o Lianco está ainda em trabalho lá na cidade do Galo. E primeiro o Lianco, no material disponibilizado pela Galo TV, destaca como foi o lance em que se machucou e que o afastou do gramado nesta reta final de temporada. Foi num lance que eu tive que fazer um salto para cabecear e acabou que eu acho que eu nem consegui sair do chão, eu consegui ver a imagem depois, mas quem vê a imagem assim não entende muito. Eu acho que foi só como é por dentro, assim, acho que ninguém consegue ver bonitinho assim na imagem, né? Então a imagem não te assusta, não vê o que aconteceu realmente. Mas quando eu fui saltar ali eu já senti, tentei pisar ainda, levantar assim, mas meu pé já estava todo solto. E foi um susto, e foi no início do jogo, acho que foi o pior aí, foi isso, acho que estava 10 minutos, eu acho, do jogo.
10 minutos do jogo apenas, né? Naquela ocasião, quando o Lianco rompeu o tendão de Aquiles. Ele elogiou bastante a estrutura do departamento médico do Atlético, falou também sobre essa ter sido a pior lesão da sua carreira e responde agora na Itatiaia como está se sentindo nesta semana, depois de já algumas semanas em recuperação no DM. Hoje eu estou bem, graças a Deus, consigo andar normal, já não preciso estar com as muletas, as coisas, então já estou fazendo coisas na academia, todo dia melhorando um pouquinho. O pior de tudo é a saudade de jogar, colocar o uniforme, o meião, a chuteira e ter aquela sensação de entrar no estádio, de escutar tudo, ter aquela sensação de jogar. Eu acho que é isso que me motiva muito, de poder sentir a sensação de um pré-jogo, pós-jogo. O Lianco chegou a dizer nessa entrevista, viu, Thiago, que ele tem evitado, pelo menos nos primeiros meses, né, nas primeiras semanas ali da lesão, evitado assistir os jogos. Então ele fica só ouvindo. Onde será que ele tá ouvindo o jogo, né, Thiago? Tá agarrado na Itatiaia, né, Lianco? Um abraço pra ele, pra Yasmin, esposa do Lianco. Você sabe que a Yasmin é campeoníssima do beach tênis. Lá em Lagoa Santa, Vespasiano, na região, a turma, quando já cai no enfrentamento com a Yasmin, já fica cheio de medo, que é fera também no beach tênis. Olha, Oliveira, você que teve uma curtíssima passagem como treinador e também uma péssima passagem como jogador, mas que gosta de brincar, joga o seu futebol e sabe que pra gente, né, que é atleta amador, que gosta de brincar, se divertir, a lesão é duríssima. Pro profissional, beira um castigo, né, Ale? Bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra. Foram 23 anos como treinador e como atleta profissional só de futsal, né? Realmente era um atleta com muito otimismo, mediano, né? Mediano, mas não diria uma carreira absolutamente fracassada, eu diria totalmente. Retome a análise da situação do Lianco, por gentileza. Foi citado, né? A gente esquece muitas vezes que tudo isso começa na vida do jogador porque ele ama jogar bola, né? O cara começa porque ele gosta de jogar futebol, gosta de brincar na rua, gosta de brincar ali na sua região, na sua comunidade, né? Então ele ama jogar bola, né? E é claro que isso se perde em algum momento pelo fato de virar a profissão do cara, mas tem esse sentimento. A parte mais chata que tem é da fisioterapia, sabe, do cara ter dificuldade para fazer tudo, né, na vida dele, até no dia a dia, e depois a parte de condicionamento físico sem a bola, né, que é um primeiro momento ali da recuperação. Então, se ficar afastado da criança, é muito, muito difícil para o jogador, porque tudo isso começou por amor à bola, né, e aí quando ele fica longe, impedido de fazer o que ele ama, fica muito complicado, mas a gente sabe da dedicação aí do Lianco, e torce para que ele consiga voltar o quanto antes. 11h50. Ô Pedro Abílio, o Atlético vai ter que contratar zagueiro, né? Tem a esperança ainda da permanência do Vitor Hugo, essa negociação existe ou não? O Saravia também ainda não está definido, quer dizer, existe uma reformulação em andamento do setor defensivo do Galo, Abílio? Existe sim, viu, Thiago? Essa situação do Saravia chama muita atenção porque a princípio era apenas um impasse relacionado a tempo de contrato, mas acabou se estendendo, esse impasse não foi solucionado, com o contrato até 31 de dezembro, o lateral direito argentino ainda não tem futuro garantido no Atlético, pelo contrário, né? Tem até uma tendência de saída, já que ainda não houve um acordo entre as partes. Eu repito que o Vitor Hugo segue em tratativa Atlético com o Bahia, e fora essas duas peças, Júnior Alonso chega a chamar a atenção de alguns clubes na América do Sul. Não terminou a temporada em alta, pelo contrário, né? Juan Tressoldi e também Olianco são os zagueiros de ofício do elenco principal, além do Ivan Roman, que eu citei há pouco, que foi utilizado 5 vezes como titular nos 24 jogos que comandou a equipe o técnico Jorge Sampaoli. Esse é o panorama da zaga do Atlético por enquanto, para 2026, não havendo um acordo com o Bahia para a contratação em definitivo do Vitor Hugo, o Galo vai ter que ir ao mercado, Thiago. Ô Marques, você que também, diferente do Alê, né, viveu dentro de campo com sucesso, com êxito, carreira grande como atleta, ídolo do Galo, sabe que um bom time começa com uma boa defesa. Como você avalia o sistema defensivo do Atlético para a próxima temporada? Como é que você enxerga a zaga do Galo para 2026, hein? Olê Marques, um abraço. Fala, Marques. Fala, Thiago. Saudações.
Bom, amigo, sobre o sistema defensivo atleticano, que é bem verdade, amigo, oscilou muito durante a temporada de 2025, principalmente no primeiro semestre, ainda sob o comando do técnico Cuca. Era uma defesa que não te trazia confiança. Quando chega Jorge Sampaoli, ele detecta esse problema e tenta estancá-lo com o terceiro zagueiro. E dá certo, o Atlético resolve um problema momentâneo, né, com a entrada principalmente do Vitor Hugo, que no primeiro semestre estava esquecido com o Cuca, né? O Vitor Hugo entra, ele é forte na bola aérea, ele tem uma boa construção também, né? Com seu pé esquerdo. É verdade, ele oscilou no final da temporada, sim, né? Quando perde aquele gol decisivo, aquele pênalti importante contra o Lanús, e alguns jogos no final, contra Palmeiras e Flamengo, né? Ele viveu um período final de temporada oscilante, claudicante, né? Mas não apaga a importância desse atleta, né? A partir da sua entrada com o técnico Sampaoli. Tanto é que ele está sendo cogitado, né? Para ser contratado em definitivo. Não é, poxa, na minha opinião, um supra-sumo, não é um jogador absoluto, né? Mas para compor um elenco, né, seria interessante. Ele tem boas virtudes enquanto zagueiro. Mas na minha opinião, meu amigo, eu já deixei claro aqui para você e para todos que nos escutam aqui na Itatiaia, que o Atlético precisa de bons jogadores, né, em todos os setores, precisa de bons reforços em todas as posições. Vou trazer um exemplo, né, que tem sido cogitado recentemente, né? A possível contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba, que tem características muito parecidas, né, com o Guilherme Arana. Ter bons atletas, né, em uma posição, Thiago, ter dois bons atletas por posição, você acaba elevando o nível da disputa, né? E as sombras, ou melhor dizendo, elas são importantíssimas dentro do futebol. Um precisa treinar mais e está muito melhor do que o outro para ter a sua vaga garantida no final de semana nos jogos. Então, para essa batalha interna, né, para ver quem vai jogar, isso é fundamental. Eu acho que esse é um bom exemplo do que o Atlético precisa para a temporada 26, olhando para frente, olhando nas possíveis contratações. Ter pelo menos 2 bons atletas de alto nível para brigar pela posição. Um automaticamente vai jogar o outro para cima, meu velho. Vamos esperar para ver. 26 está logo aí, amigo. Um forte abraço a você e a todos que nos escutam aqui na Itatiaia. É isso, tá chegando, né, Marques? Tá chegando, dezembrão 2025, tá indo embora. 11h55, Pedro Abílio segue ligado no mercado do Galo. Reforços, quem fica, tem gente pra sair ainda. Casos, por exemplo, o caso do Saravia, né, que ainda não teve a sua vida resolvida. Correto, Abílio? Correto, Thiago. E vamos aguardar também as definições das situações de contratações que já estão vazando, né? Contratações, por exemplo, que o Atlético busca no mercado. Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, e o Matias Galarza, jogador do Talleres, volante. Esse está um pouquinho mais próximo do que o anterior que eu citei. Boa, Pedro Abílio, acompanhando o Dia do Galo.